de fazer, vou apresentar nossa queridíssima convidada, que já é uma veterana no nosso Fonavide e que sempre nos traz muitos conhecimentos, que é a doutora Regina Lúcia Nogueira, neurocientista, e quem esteve ontem na oficina sobre autocuidado de magistrados e magistradas, cérebro, corpo e mente, já pôde sentir um gostinho do que a nossa querida doutora Regina nos apresenta. A oficina, ninguém queria sair de lá, não queria deixar a Regina ir embora. Então, Regina Lúcia Nogueira é neurocientista, psicóloga clínica e docente da Brain BR, Ensino e Pesquisa, é doutora e mestra em neurociência pela Universidade de São Paulo, USP, com pós-doutorado na Unesp. Recebeu o prêmio internacional Haile Selassie Brasília, o inglês é perfeito, artigos do Institute of Scientific Information dos Estados Unidos. Bom, o inglês não dá para vocês perceberem o sotaque, mas o importante é que nós temos aqui uma grande profissional na área de neurociência e que mata todos nós de inveja do TJDF. Regina, querida, muito bem-vinda e muito obrigada mais uma vez por trazer seus conhecimentos para nós aqui no Fonavide. Doutora Regiane, obrigada. Eu comentava com a doutora Keila que sexta-feira vai ser difícil, que eu vou ficar na expectativa do mesmo nível de mimos. Né? Tinha uma propaganda antiga, talvez quem tenha mais de 35 vai lembrar, que era a Lucilene, de um banco, né? E a propaganda falava sobre isso, como a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com facilidade, com todo esse cuidado. Obrigada pela sua generosa apresentação e acolhimento. Doutora Bárbara, a gente teve, né, o privilégio de se aproximar um pouco mais em função da aprovação do crime de violência psicológica. Nós fizemos 2 webinários, né? Nós fizemos webinários juntas, e eu agradeço muito a gentileza do seu convite. E por que eu digo de gentileza? A gente sabe da quantidade de pessoas capacitadas para falar sobre diferentes temas pertinentes para a questão do enfrentamento da violência doméstica e familiar. Então, ter esse espaço, eu realmente sinto um espaço de privilégio, um espaço de muita honra. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar, né, todas e todos vocês, na pessoa de alguém que está ausente, que é a doutora Luciana Lopes Rocha. Vocês podem ver no programa que esse painel que eu apresentarei, a minha parte e a dela. Obrigada, bom dia. Né, então, foi programado para nós duas, mas a doutora Luciana precisou se afastar em função para acompanhar uma pessoa que adoeceu na família. E a doutora Luciana, em alguns momentos, fez palestras onde ela falou de neurociência. Eu até brinco, né? Eu a chamo de neurojuíza, carinhosamente, né? Mas eu não tinha vivenciado a situação oposta Obrigada, senhor. Eu não tinha vivenciado a situação de eu trazer conteúdos. É claro que não dá para trazer da forma que ela traria, mas coube a mim falar sobre as duas partes, tá? E aí, então, a apresentação se estende um pouco, porque inclui a parte da doutora Luciana e a minha parte. E é muito interessante que, quando nós nos dedicamos a preparar esse painel, nós fizemos pela primeira vez, ao invés dela apresentar e depois eu apresentar, nós fizemos uma apresentação dialogada. Então, não era nem possível ela gravar só a parte dela, porque não teria como, né? Mas eu
tudo foi preparado assim com muito carinho, muito estudo, e vocês vão me perdoar, é claro, pela forma não técnica, às vezes, de tratar do conteúdo do direito, mas acho que a gente vai conseguir se comunicar. Eu e a doutora Luciana temos estudado e falado sobre o tema da violência psicológica há 5 anos. Então, há 5 anos, tivemos um convite da OAB para falar sobre o tema. Na verdade, ela me liga e pergunta: Regina, a OAB está convidando para falar sobre violência psicológica, você poderia falar? E eu fiz uma proposta. E se nós falássemos? A doutora Luciana, para quem conhece, né, não convide. Se não convide, que ela aceita, né? E nós fomos e temos dedicado esse tema. Houve todo um movimento para que a aprovação do crime de violência psicológica tivesse sido aprovado como um crime de perigo. Então, chega como um projeto de lei de crime de perigo, mas não foi assim que foi aprovado. Mas eu vou contando essa história para vocês na palestra. Peço licença para ficar em pé, tá? Talvez o tema vai exigir um pouco de vocês e eu vou precisar de vocês nisso, por quê? É uma apresentação bastante dinâmica, mas vai exigir, então, um pouco de esforço, não porque o conteúdo seja difícil, mas talvez pelo volume de informações, mas eu queria que vocês fizessem o exercício de acompanhando o raciocínio que eu estou propondo para a gente pensar juntos. Por quê? Conforme eu vou trazendo esse diálogo entre o direito da neurociência, eu vou concluindo cada parte com possíveis conclusões que a gente tira disso. Então, essa história de vocês estarem juntos, serem críticos, acompanhar, não concordo, não concordo, vai ser importante para o aproveitamento desse tema. E como eu vou ficar de pé, eu queria convidar as senhoras, caso desejem, a acompanhar. Ok, então vamos lá. Estão me ouvindo? Acho que... Alô? Exato. Gente, como só está aqui e o pessoal da internet, quando eu fui ministrar a minha primeira aula para a graduação, então eu estava fazendo pós-doutorado e eu tinha que dar aula de farmacologia do sistema nervoso autônomo para alunos do curso de farmácia. E a primeira vez, então, que eu ia dar aula, eu tive vontade de correr. E eu não sei porque eu lembrei dessa memória hoje. Vamos lá? Então, crime de violência psicológica contra a mulher, né, sob a ótica da dignidade humana. Deixa eu ligar aqui. A gente está procurando um local, consegui passar, vamos lá? A gente está procurando um local que ele funciona, ok, funcionou aqui, tentando um local lá com os nossos colegas para... Então, alguns pontos são bastante familiares para vocês em relação à lei, mas por que eles são trazidos, né? É um diálogo. Então, algo que o tempo todo eu exercito nesse diálogo com o direito eu estou podendo usar uma linguagem neurociência que qualquer profissional que não é neurocientista compreenda, e o oposto também, né? O enfrentamento da violência doméstica e familiar para o enfrentamento é fundamental, a multidisciplinaridade. Então, essa é o que eu chamo de linguagem amigável, é utilizada nessa apresentação. O que eu vou focar aqui? Não vou focar em todos os aspectos, né, eu não vou focar em todos os aspectos da Lei 14.188, mas 2 aspectos importantes. Ela modificar a modalidade da pena de lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, a inclusão lá do parágrafo 13 no artigo 129 vai ser importante para a gente. E, então, o que nós temos, né? A gente tem, então, que ofender a integridade corporal, à saúde, esses termos vão ser importantes para a gente.
integridade corporal, saúde. Eu não vou usar termos que são utilizados, às vezes, no dia a dia, mas estão fora da lei. Então, a lesão é contra a mulher, é por razões da condição do sexo feminino, é nos termos do artigo 121, parágrafo 2º A, que eu coloco embaixo, e esse, então, o aumento da pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, esse é um aspecto da lei que eu vou focar hoje. E o segundo aspecto, a gente está... Opa, ok. E o fato de criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher, que é a inclusão, então, do artigo 149b. Esses vão ser os dois focos. Então, o CADCRIM do TS São Paulo, né, fez um gráfico que nos ajuda muito a compreender alguns desafios em relação a como o artigo foi aprovado. Então, a gente tem o quê, né? Que violência psicológica é causar. Então, esse verbo vai ser importante para a gente. E olha que interessante, pode ser causar um dano emocional à mulher que a prejudique e, lembra que aqui um artigo E, perturbe seu pleno desenvolvimento, mas a gente tem um outro ou aqui, pode ser também que vise, olha, aqui a gente usa causar, que vise degradar e controlar aí ações, comportamentos, crenças e decisões. Olha como ficou o artigo. Mediante uma série de condutas que são exemplificativas, a gente sabe, ou qualquer outro meio. Imagina a compreensão disso, né? Ou de qualquer outro meio, de novo o verbo causar, prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Então, quando a gente está falando de dano emocional, junto está prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, degradar ou controlar, a questão do prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação. Então, quantos aspectos a serem utilizados nesse artigo. Ok? Então, os olhares do direito e da neurociência dialogando. E eu vou trazer vários aspectos fundamentais que a gente precisa se debruçar de modo a favorecer a responsabilização do agressor. Então, a gente tem alguns desafios. O primeiro que eu quero trazer, e eu tenho insistido muito, que a violência psicológica impacta de modo traumático o cérebro, o corpo e a mente da vítima. O fato de ocorrerem lesões reais ao nível microscópico faz parecer invisível. Então, o fato de parecer invisível não significa que seja invisível. Significa que as técnicas utilizadas no dia a dia não permitem enxergar. Mas você vai ter muitos estudos mostrando a violência psicológica alterando o funcionamento do cérebro, alterando o funcionamento do corpo e consequentemente, da mente. E isso, a questão, quando a gente usa o termo psicológico, a gente usa o termo mental, a gente discutiu isso na oficina ontem, a gente está sendo influenciado por um pensamento filosófico que separa corpo e mente, mas não é possível você ter um impacto ou só na mente, ou só no corpo, ou só no cérebro. Quando você impacta um, você impacta todos. Então, a série de alterações de comportamentos que nós podemos ver após a violência psicológica, isso não foi porque aconteceu alguma coisa numa realidade etérea. Isso aconteceu porque mudou o funcionamento do cérebro, do corpo e da mente dessa vítima. Então, aí, o que a gente tem? Todas as condutas, e lembra que tem aqui ou qualquer outro meio, tem um impacto no cérebro da vítima, e esse impacto que vai levar ao quê? Ao resultado que é dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, ou prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, nós não temos como visualizar isso com facilidade, como é o caso de uma lesão física,
mas é uma lesão física. E em qual aspecto? Se eu prejudiquei o funcionamento de algo que é físico, só que a um nível microscópico. Então, mas a gente segue com essa discussão. E aí um conceito importante é o conceito de trauma, que é uma ferida. Eu não consigo... quem está no computador, por gentileza, você consegue me ajudar clicando o link? Você consegue clicar o link para a gente ver? Daqui fica difícil só com o mouse. Tem um videozinho curtíssimo aí, se você puder clicar para mim. Se não for possível, eu conto. Não consegue? Então tá, eu conto para vocês, né? O que é o videozinho curtinho que está aqui? Eu saberia, mas vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue... Não foi. Então, vamos lá. O que é aqui? Na verdade, é uma imagem de uma pedra atingindo um vidro e o vidro se estilhaçando. Esse é o vídeo que está aqui. Isso é para dizer que, quando a gente fala de um evento traumático, a gente fala em 3 E's. E, pegando a metáfora da pedra atingindo o vidro, a gente tem o evento traumático, a violência psicológica, que, nesse caso, é a pedra que impacta o vidro. A gente também tem os efeitos do trauma, é que a palavra trauma é utilizada para mais de uma situação. A gente também chama de trauma a ferida causada. Então, que foi o vidro estilhaçado. Então, você tem o efeito do trauma. E você tem um terceiro E, que é a experiência do trauma. A questão da subjetividade, não só na violência psicológica, mas principalmente na violência psicológica. Porque se todos nós passarmos por aqui, por exemplo, né, vem um anúncio de que o prédio está pegando fogo, e todo mundo sair sem nenhuma lesão, que a gente costuma chamar de física, ou que seria melhor chamar de lesão externa, né? Nós vamos aqui, eu não sei quantas pessoas temos, mas vou supor que a gente tenha 100, 150, nós vamos sair com 150 experiências diferentes do trauma. Então, o que eu chamei do trincar-se, do rachar-se, do estilhaçar-se, vai ser diferente para cada um. Cada um tem uma história, cada um tem experiências anteriores, para cada um o tá pegando fogo é diferente, e essa questão, então, da subjetividade é muito importante. Quando então eu estou falando da violência psicológica, eu estou falando, então, da conduta, mas eu estou falando da ferida, e eu estou falando da experiência de ter sido ferida. E aí vale lembrar, né, que a violência é um problema, né, tem a OMS nos trazendo isso, é um problema de saúde pública. Então, quando a gente fala de violência psicológica, a gente está falando o quê? De um problema de saúde pública. E aí nós temos, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, precisamos ter em mente que, diante das condutas elencadas no 147B, a gente está tendo impacto sobre saúde, né? Então, olha o custo para a vítima e para a sociedade como um todo desse tipo de violência. A OMS, né, num documento, num relatório que eu acho bastante importante, vai trazer quais são os 3 mecanismos chaves pelas quais a violência pelo um parceiro íntimo vai afetar, vai levar a resultados adversos à saúde. E aqui, eu acho que eu tenho vontade de fazer um ímã de geladeira enorme assim, e distribuir para todo mundo com esse gráfico. Porque ele nos ajuda a ver bem que, quando eu falo de efeitos sobre a saúde, é fácil enxergar o efeito do trauma físico, do impacto físico de uma violência. E, mesmo assim, não se enxerga todos. Eu tive o privilégio de estar numa palestra na semana passada no TJ de Minas Gerais, e a gente falava que, por exemplo, o trauma físico não é o tema dessa exposição,
a gente esquece quais são as inúmeras consequências de microlesões causadas pelo fato da maioria das violências físicas serem contra cabeça, rosto e pescoço. Então, assim, não é o tema, mas a gente... Por quê? Muitas vezes eu estou vendo que aquele murro, né, causou um hematoma, mas eu não estou vendo que aquele murro pode ter levado a lesões de neurônios, porque não é de fácil visualização. Mas, além disso, o que a gente tem aqui? A gente tem o que eles chamaram de trauma, o trauma psicológico e estresse, e medo e controle, que o 2 e o 3 que está exposto aqui, tudo isso se refere ao que nós estamos chamando de violência psicológica. E olha que interessante, quando você olha, né, o meu apontador, ele não chega lá, a gente está acostumado a falar em violência psicológica e pensar em transtornos mentais. Mas os transtornos mentais é um dos efeitos adversos, mas o trauma psicológico, ele pode ter sido causado pela própria violência física ou sexual ou outras violências. Mas olha o que ele pode levar? Uso e abuso de substância. Então, eu posso estar falando de uma vítima de violência psicológica que, devido àquela situação e o impacto daquela violência, está fazendo abuso de álcool ou de outras drogas. E pensando, né, que o quanto se trouxe que a mulher que é julgada, né? Então, isso pode estar sendo uma consequência da violência. Olha o que a gente tem ali, se descer mais um pouco. Doenças não transmissíveis. Eu preciso ter no radar que, pela violência psicológica, às vezes o que vai aparecer não é um transtorno, o chamado transtorno mental, que eu prefiro chamar de transtorno cerebral, porque ele se dá por alterações do cérebro. Mas o que pode estar acontecendo é uma alteração de pressão arterial, é uma doença cardiovascular. E vocês já vão guardando isso para os nossos desafios quando estivermos falando sobre nexo de causalidade. Porque um evento, uma violência psicológica, um conjunto delas, uma sucessão, né, que em regra é o que acontece, pode estar acontecendo hoje. E a alteração cardiovascular acontecendo daqui a 4 anos. Não é um evento onde a relação é semelhante à violência física. Ela aconteceu, eu vejo dano. Você pode ter um efeito cumulativo e o resultado... Eu vou tirar a máscara, ok? Você pode ter um efeito cumulativo e o resultado... Gente, só avisando quem não está presente, a pessoa mais próxima está uns 4 metros. Ok. Olha o que a gente tem também. Transtornos somatoformes. O que pode estar aparecendo na vítima, sabe o que é dor crônica? É fibromialgia, é síndrome do intestino irritável. Gente, como é que eu vou fazer essas relações e como é que eu vou responsabilizar o agressor? E mais, a questão de medo e controle, o que pode estar acontecendo por meio da violência é essa mulher não estar conseguindo ter um controle sexual e reprodutivo adequado. O que pode estar aparecendo ali, por exemplo, é sexo inseguro, é ausência de contracepção. E olha como vai ganhando complexidades diferentes de quando a gente olha para a violência física. Gente, o impacto pode ser sobre a saúde materna, sobre a saúde do bebê. Olha o que a gente tem. Ela pode procurar menos por cuidados de saúde, ela pode estar com menos cuidado sobre a saúde reprodutiva e sexual, e as consequências disso, invalidez, deficiências, incapacidades e morte, por doenças, por homicídio ou suicídio. E, com isso, eu vou trazendo a complexidade quando a gente está falando de violência psicológica. Então, violência psicológica, a gente precisa ampliar muito a lógica só do que eu estou procurando lá, é um transtorno mental. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando do exame de corpo de delito, quando a gente estiver falando de perícia. Então, por que impacta, né? Durante a violência, e mesmo, né, se não, mesmo no caso da violência psicológica, a gente também comentou ontem na oficina que uma das coisas que diferencia, um dos aspectos que diferencia a espécie humana é que a gente tem uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. Então, imagina você receber uma ameaça, como a Duda nos contou ontem, né? Eu vou botar fogo na escola. Você vai ver... botou fogo na escola, mas isso botou fogo dentro.
Então, a maioria das coisas que nós temos ansiedade não é sobre algo concreto. A maioria das coisas que você ficou ansiosa, vocês ficaram ansiosas, não se concretizou. Então, lembrar que essa realidade, gente, para o cérebro, se eu falar para vocês que daqui 5 minutos vai pegar fogo, ou vai entrar, já vai ser suficiente para o teu cérebro fazer essa leitura de perigo e ter as mesmas reações que teria se diante da situação. O que muda são as reações de defesa. Então, se de fato está pegando fogo, eu posso correr, posso fugir, dependendo de como tiver a situação, eu vou lutar, dependendo de como tiver a situação, eu vou congelar, eu vou desmaiar. Mas eu tenho ativado as mesmas reações de defesa. Então, com isso, eu tenho uma situação estressora, ativação de estruturas cerebrais, liberação de hormônios do estresse, alteração do funcionamento do corpo em função disso, e aí, por isso, o adoecimento. O que era de se esperar? Todo mundo já levou um susto. Você leva o susto, ativa tudo isso e segundos depois passou. No caso da violência psicológica, o susto não passa e nem a ativação que ocorre no organismo. Não vou entrar nesse nível de detalhamento, mas é ali o que a gente tem ao cérebro mostrando que o estresse tem um efeito sobre o cérebro que leva a essa liberação de hormônios que vai ter efeito sobre o corpo todo. E aí o que a gente tem? Uma reação de defesa, uma reação de luta e fuga que nunca termina. E o organismo tem que lidar com essa demanda de toda essa alteração hormonal e o efeito sobre todos os órgãos em função disso. Temos mais. A gente sabe que alguém que foi exposto a um trauma, diferentes tipos de trauma, vai ter 2,7 vezes mais chances de apresentar síndromes somáticas funcionais. O que é isso? Olha lá, fibromialgia, dor crônica, síndrome de fadiga crônica, distúrbio temporomandibular, síndrome do intestino irritável. E aí a gente fala de quem? As poliqueixosas. Não são as poliqueixosas, são as polidoentes. As poliadoecidas pela violência, a violência sofrida. Aqui, né, é um estudo do Pittman de 2012, uma revisão importante, mostrando, eu não vou entrar nisso, mas alterações concretas no cérebro. Então, se nós pudéssemos pegar vítimas de violência psicológica, levar para o laboratório, estudar com neuroimagem, nós poderíamos ver a alteração que a gente não consegue ver a olhos nu. E aí, eu trouxe, diante disso, eu vou trazer 9 reflexões para a gente estar pensando em função dessas situações. Essa primeira é a importância de se compreender o impacto a compreensão da complexidade das violências psicológicas. A gente está falando de complexidade não só pela característica do evento traumático, mas como, né, a professora Sandra nos falou ontem sobre a multiplicidade, né, de mulheres, como a delegada Eugênia falou sobre precariedade, e eu fiquei impressionada como amplia o conceito do que é precariedade, né? Precariedade pode ser porque não é previsto que você, uma mulher de sucesso, né, esteja sendo impactada por uma violência psicológica. Mas vamos lá, a compreensão dessa complexidade, dos impactos sobre a saúde física e cerebral. Eu não deveria precisar usar a palavra cerebral, porque não existe corpo sem cérebro. Se eu estou falando de física, eu estou incluindo o cérebro, mas eu estou sendo quase redundante para a gente lembrar esse efeito da violência psicológica sobre o cérebro. Então, a partir da história individual, então, considerar a multiplicidade, as interseccionalidades e dos efeitos subjetivos sobre cada vítima, que foi quando eu trouxe para vocês que, se aqui pegar fogo, ninguém se ferir, só passar susto, a gente vai ter uma centena de histórias para contar de experiências diferentes. Ainda nessa parte, a importância do acolhimento humanizado, baseado no conhecimento sobre trauma, realizado de forma integrada por multiprofissionais em rede intersetorial, para a continuidade do cuidado, proteção, recuperação e o restabelecimento do direito. Uma vida sem violência e com saúde. Ouvindo a mesa anterior,
eu já parei a doutora Adriana, e não parei ainda a doutora Jaqueline, porque estou esperando ela passar perto, que eu já estou pensando quando a gente vai montar o grupo de julgamento com perspectiva de trauma. Então, eu fiquei lá e eu falei, gente, olha, agora que, né, já aprendemos sobre perspectiva, agora com perspectiva de trauma. E essa não é uma invenção minha. Nós temos programas chamados intervenções baseadas no conhecimento sobre trauma. Então, é como só nós trazemos isso para o enfrentamento da violência psicológica. O outro aspecto que eu quero trazer, que é um desafio, é a questão da comprovação da materialidade. Então, quando a gente passa a ter, né, o crime de dano, então lembrar que, em relação ao 109, parágrafo 13, não, é crime contra a pessoa, é de lesão corporal. Se é lesão corporal, não preciso dizer para os senhores, deixa vestígios. Se deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. E aí, então, esse em relação ao 129, parágrafo 13. Quando falamos do 147B, o que a gente precisa considerar? Então, não é crime contra a pessoa, é um crime contra a liberdade individual, né? Tem várias discussões que a gente pode fazer ainda sobre como a lei foi aprovada, mas não deixa vestígios, então é dispensável o exame de corpo de delito. E eu não estou falando nada de forma taxativa, eu estou compartilhando com vocês, como esse diálogo com o direito, que eu tenho o privilégio de fazer com a doutora Luciana, quais são as provocações que eu faço a ela é a mim, nós estamos compartilhando, né, o que a gente tem discutido há 5 anos sobre o tema, e não só nós, é claro, né, a gente bebendo de várias fontes, andando sobre ombros de gigantes, eu gosto muito dessa frase. E aí, o que nós temos? A gente vai precisar falar de conjunto probatório nas violências psicológicas. Então, aí, nós temos provas documentais. Então, o que tem de provas documentais? Ocorrências policiais, cartas, e-mails, bilhetes, gravação de áudios, queda de produtividade laborativa. Muitas vezes, o que vai aparecer? Vai aparecer lá no trabalho absenteísmo, vai aparecer lá no trabalho o problema de produtividade, ou questão do desempenho escolar, relatórios de atendimento médico, psicológico, exames, pareceres, outros elementos. Sim, prova pericial, mas não como sendo indispensável, como no caso do outro artigo, e a prova testemunhal. E aí, então, o que nós temos aqui para pensar dentro disso? A prova do dano emocional prescinde de exame pericial, lembra, não deixa vestígios, podendo ser admitidos outros meios de prova, como os que eu citei, ou outros elementos que evidenciem prejuízo e perturbação do pleno desenvolvimento das mulheres, ou prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Olha que interessante. Se a acusação não conseguir comprovar o dano emocional, a gente não perder de vista que pode ser realizada a desclassificação para outros crimes. Vocês não precisam, né, vocês podem imaginar que, né, eu tenho aprendido isso com a doutora Luciana, é claro que, nesse aspecto, o raciocínio é o do diálogo. Então, pode ser realizado, então, não quero ter a pretensão nenhuma de falar sobre uma área que não é a minha especialidade, mas, nesses diálogos, eu aprendo um pouquinho sobre o direito, ainda como uma professora particular, como eu tenho, né? Então, pode ser realizada a desclassificação para outros crimes que têm a violência psicológica como conduta constitutiva. Eu não trouxe, né, como sendo um crime subsidiário, eu não trouxe a discussão para outros crimes, como tortura, cárcere privado, feminicídio. Eu não vou trazer essa discussão. O outro aspecto fundamental, olha, vocês não imaginam como eu saí do eixo. Eu ligava para a doutora Luciana e falei, doutora Luciana, não acredito, eles aprovaram como crime de dano.
Então, quem me acompanha no Instagram vai ver que eu publicava um monte de coisas assim, eu não me conformava com toda a construção que tinha sido feito, né? E aí você vai se assentando, é claro, né, o avanço que é a aprovação do crime, a gente tendo outras compreensões, mas a questão do nexo de causalidade é um aspecto importante também para a gente refletir. Bom, em relação a relação de causalidade, né, não preciso citar para vocês o artigo 3 do Código Penal, mas como podem estar nos ouvindo quem não é do direito, lembrar que o resultado é o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Eu não vou falar da superveniência. E aí, olha o que a gente tem, né, quando a gente dialoga com a neurociência. Essa é uma revisão sistemática, dentro da neurociência é muito importante, quando a gente está diante de revisões sistemáticas, de meta-análises, mostrando, quando tiver inglês em cima e embaixo, eu coloco a tradução, a experiência adulta de saúde mental como resultado da vitimização por violência por parceiro íntimo, uma revisão sistemática. Quando eles investigaram o impacto de diferentes tipos de violência por parceiro íntimo, esse estudo, essa revisão concluiu que a violência psicológica deveria ser considerada mais grave. Por quê? Porque ela afeta a saúde mental das vítimas e, por consequência, a saúde como um todo. É a lógica lá do desenho que eu coloquei. Se afeta o cérebro, e aí se afeta o funcionamento do corpo como um todo e o funcionamento da mente. Então, a gente temos o desafio, né, do nexo de causalidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas os estudos assim, neurociências, os estudos da área de saúde, são inúmeros mostrando que há uma relação entre a violência psicológica e uma série de doenças, e como eu mostrei lá no gráfico da OMS, não só transtornos mentais, mas alterações somáticas. Um outro estudo importante, essa é uma revisão, eu escrevi para a autora pedindo, porque tem artigo que você não consegue acessar, né, pedindo o artigo. Então, só que eu traduzi incorretamente, usei o mesmo do anterior. Então, trauma psicológico no contexto da violência por parceiro íntimo, uma análise de conceito, né? Então, ela demonstrou que o trauma psicológico no contexto de violência por parceiro íntimo é um conceito complexo e multifacetado que pode ter um efeito significativo de longo prazo. Em algum momento, nós vamos ter que discutir sobre a prescrição, porque a gente pode ter a violência aqui, a consequência acontecendo daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos e por aí afora. Não vou trazer, mas em algum momento isso vai precisar ser discutido, porque, às vezes, a lógica do direito não é a mesma lógica do corpo humano. E, conforme a gente vai avançando no conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano, não só da neurociência, mas de outras neurociências, a gente tem o desafio de tornar sincrônico, né, e sintônico esse conhecimento com o direito. Aí, mais um para citar, também de 2021, então, o trauma complexo da violência psicológica, descobertas transversais de uma coorte de 4 abrigos para mulheres dinamarquesas. Então, o estudo encontrou alta prevalência de transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é um conceito que a Classificação Internacional de Doenças, na versão 11, vai trazer, que é um transtorno de estresse pós-traumático mais complicado pelo fato das exposições terem sido repetidas, por terem muitas vezes começado na infância. Então, se correlacionou a violência psicológica com transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de estresse pós-traumático complexo, afeto negativo e somatização. Então, assim, o nexo de causalidade na ciência, eu citei só alguns exemplos, volto aqui só para nos lembrar, né, do nosso imã aqui. Se vocês olham para as flechas como os fatores estão interrelacionados. Ok, eu vou colocar todo o slide aqui, que é o seguinte: para a epidemiologia, é muito claro que, quando a gente fala de causalidade, não é uma relação X causa Y.
O que a gente tem quando a gente fala de saúde, né? A gente fala, vou pegar lá o exemplo, né? Lá no quadro amarelo, eu tenho o resultado da violência psicológica, considerando os 2 artigos, mas olha o que eu posso ter. Eu posso ter, né, uma daquelas condutas levando a isso, mas não de uma forma direta. Eu posso ter o estresse, altera o cérebro, causa uma depressão, causa uma alteração imunológica, e o que eu tenho uma doença imune? Então, não é a mesma lógica. Embora, o que eu posso ter? Eu posso ter uma lesão física pontual, levando também a todas essas alterações. Então, o que eu estou trazendo aqui é o conceito... e lembrando, né, nos outros coloridos, mas eu estou falando de qual mulher? Ela era sedentária? Qual a história de vida dela? Né? Quais são outras interseccionalidades? Ela vive num ambiente poluído, tinha uma predisposição genética, então, a complexidade do fenômeno. Então, embaixo eu coloquei, não é uma lógica XY, mais X, mais M. Isso, gente, era o que mais, de verdade, me angustiava. E a doutora Luciana, ela é bastante tranquila, né? É bastante estudiosa, e para trazendo nessa discussão, eu falava, não vai ter jeito. Né? Eu acho que quem me ouviu mais de perto, né, quando teve a aprovação, e aí, então, vamos lá estudar o que o direito penal traz sobre isso, né? Quando a gente fala da teoria da equivalente dos antecedentes causais, o que a gente tem? Toda e qualquer conduta que tiver contribuído para o resultado. Gente, só faltou eles usarem o termo aqui, fator de risco. Na verdade, era desconhecimento meu. Desde que, de um modo mínimo, deve ser considerado como causa. Então, se a gente volta para cá, a gente está dialogando com o direito penal. E aí, olha o que a gente tem, né? Citando o Capês. Tendo o nosso Código Penal adotado a teoria da equivalência dos antecedentes, não tem o menor sentido tentar estabelecer qualquer diferença entre causa, ocasião ou condição. Qualquer conduta que, de algum modo, ainda que minimamente tiver contribuído para a eclosão do resultado, deve ser considerada como causa. As concausas, e eu depois aprendendo um pouco, né, alguns juristas, inclusive, dizem que o termo não deve ser concausa, é causa mesmo, né? São, no entanto, aquelas causas distintas da conduta principal que atuam ao seu lado, contribuindo para a produção do resultado. E o que a gente ainda tem? E me permitam ler, que eu acho que é precioso, dentre as teorias de que maior prestígio desfrutam, salienta-se abraçada por nosso estatuto no artigo 13, da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non. Consoante ela, tudo quanto concorre para o resultado é causa, e aí a gente está falando agora do Noronha. Não se distingue entre causa, condição, causa e ocasião, causa e concausa. Todas as forças concorrentes para o evento, no caso concreto, apreciadas, quer isolada, quer conjuntamente, equivalem-se na causalidade. Nenhuma só delas pode ser abstraída, pois, de certo modo, se teria de concluir que o resultado, na sua fenomenalidade concreta, não teria ocorrido. Formam uma unidade infragmentável. Estamos falando de fator de risco no Código Penal. E aí, então, o que a gente pode refletir sobre isso? E eu lembro que é um compartilhar aqui de ideias. Na avaliação do nexo causal entre as violências psicológicas e o resultado sobre a vítima, qualquer conduta que tiver contribuído para a eclosão do resultado, mesmo que minimamente sendo distintas da causa principal do dano, deve ser considerada sua causa. E ainda, a avaliação do nexo causal entre os resultados experimentados pela vítima e as condutas descritas na 14.188 deverá ser de acordo com termos probabilísticos. Bom, vamos mais para um aspecto fundamental. Impacto sobre filhos e filhas, quando a gente está falando de violência psicológica. Esse estudo do Anderson e do Van I, de 2018, mostrando que, mesmo quando as crianças apenas testemunham, e o apenas está entre aspas, olha o efeito que pode ter. As crianças podem, testemunhando,
sintomas de trauma, problemas comportamentais, aumento do risco de alcoolismo na vida adulta, aumento do risco do uso de drogas ilícitas, afeto deprimido mais tarde na vida, redução do funcionamento adaptativo geral, regulação emocional disfuncional, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de atenção, prejuízos nas relações interpessoais, olha, aumento do risco de perpetração de violência como resultado de aprendizado social, redução nas habilidades de resolução de problemas mais tarde, tanto em situações interpessoais quanto ambientais. Ainda falando sobre filhas e filhos. Vamos lá. Ok. A capacidade da criança se relacionar de forma saudável com outros seres humanos é impactada, e aí vale para todas as formas de violência doméstica. Então, uma criança que evita pessoas, que demonstra medo, raiva e ansiedade com frequência, que exagera na resposta emocional, que recusa-se a interagir com estranhos. A gente tem uma outra questão importante, que é o termo da epigenética, que é o quê? Em casos de violência psicológica, quanto mais cedo, mais jovem for o cérebro, mais ela é sensível a essas alterações. O que é uma alteração epigenética, né? O testemunhar a violência e vivendo, então, essa violência, mesmo que de forma indireta, pode fazer com que determinado gene ative ou deixe de se ativar, que não teria ocorrido de uma outra forma. Essa é uma alteração epigenética. A gente tem, quando a gente fala de experiências adversas na infância, a gente tem que, dentre as principais experiências adversas, tem o abuso, e entra aí o emocional. Então, vale lembrar que a criança e o adolescente, ao mesmo tempo, está sendo uma vítima indireta por testemunhar, mas também uma vítima direta. Então, a negligência, mas olha lá, disfunções em casa estão entre as experiências adversas na infância. E quando a gente fala de experiências adversas na infância, às vezes na apresentação desformata, viu, dependendo do programa, mas lá em cima está escrito árvore do trauma. O que é essa metáfora? É mostrando que quanto mais precoce for o trauma, maior vai ser o impacto. Imagine ali embaixo, foi no estágio pré-natal, é um cérebro em desenvolvimento. Eu começo a impactar do momento que ocorreu, ou daquele período que ocorreu, em todo o desenvolvimento. Então, quanto mais precoce, maior o dano. E hoje a gente sabe que trauma precoce, em regra, não é prevenido e, em regra, não recebe tratamento adequado. E aí, olha o que a gente tem, né? Quando a gente vai para a Lei 13.431, olha o que a gente tem. Para os efeitos dessa lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Aí a gente está falando que é uma violência direta, então é uma violência psicológica contra crianças e adolescentes, qualquer conduta que exponha a criança ou adolescente, direto ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independente do ambiente em que cometido, particularmente quando isso a torna testemunha. Então, olha o diálogo com o conhecimento da neurociência. Ok? Ok. Aqui apenas, né, um trecho de uma sentença, eu vou ler só o começo. De fato, deve ser valorada negativamente a circunstância do crime, uma vez que foi praticado diante das filhas da vítima de 10 a 12 anos. Não vou me alongar na leitura, né, mas a gente com sentenças nesse sentido. E aí, qual, então, reflexão que a gente pode ter? A violência psicológica e as demais formas de violência contra a mulher praticadas na presença dos filhos e filhas configuram violência psicológica contra crianças e adolescentes, conforme o artigo 4 da Lei 13.431 de 2017, a qual pode ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena de base do réu. Isso não é claro, né, o Ministério Público pode ainda usar o artigo da ECA, mas eu não vou entrar nesse tema. Mas olha o que a gente tem nesse caso, né? Você pode ter a valoração só
por saber que as crianças testemunharam. Estou caminhando para o final. A questão do dolo é um outro aspecto, né? Vontade de praticar uma ação consciente, um fato que se sabe contrário à lei. Aí, o que a gente tem, né, nessa imagem? É um desenho do córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal, a gente falou um pouco sobre o córtex antes na oficina, mas o pré-frontal que está a região atrás das nossas testas, e o córtex pré-frontal que vai permitir teste de realidade e monitoramento de erros, regulação de atenção e pensamento, inibições de ações inapropriadas, regulação da emoção, e a gente já tem um amadurecimento cortical, né? Quase todo amadurecimento tem discussões, mas ali por volta dos 26 anos. Embora quem é considerado adulto, né, na nossa legislação, é com uma idade mais jovem. E aí, o que a gente tem? Né? Lembrando, bom, o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E a gente, então, quando a gente se baseia na teoria da vontade, a gente tem, então, o dolo caracterizado quando ele quis o resultado, a vontade livre e consciência de praticar o verbo do tipo, e exige o quê para a configuração? Que quem realiza a ação deve ter consciência de sua significação, estando disposto a produzir o resultado. Mas também nós temos ainda, baseado no artigo 18, a teoria do assentimento ou do consentimento. E o que nós temos? Quando a gente assumiu o risco de produzi-lo, caracteriza o dolo. É suficiente que o resultado seja previsto pelo sujeito, mesmo que não o deseje. E aí, lembrar que o Brasil, então, adotou, né, essas duas teorias, a da vontade e do assentimento. Então, o que temos para reflexão? No crime de violência psicológica, a culpa do agente para a produção do resultado, o dolo, é caracterizado mesmo quando não existe consciência e vontade de produzir o resultado, mas o agente aceita o risco de produzi-lo. Ok, quero trazer algumas questões ainda dos aspectos fundamentais sobre complexidade e subjetividade. Então, lembrar que uma pessoa, né, uma pergunta, uma pessoa pode ser reduzida à sua mente ou separada do seu corpo? Vocês já foram apresentados a alguma mente, né, andando por aí? Então, o termo psicologia, sim, psique é mente, mas lembrando, né, que a gente está sendo influenciado por um pensamento cartesiano, e se nós formos olhar a relação cérebro-corpo-mente à luz da neurociência e de outras ciências, nós vamos ter um outro olhar sobre essa relação, então nós não vamos encontrar essa mente andando por aí, embora ontem eu comentava na oficina que o Elon Musk está se esforçando nisso para que a gente tenha a eternidade, ou seja, eu transfiro todas as informações para um sistema computacional. Embora eu tenha realmente vontade de comprar ações da Tesla, mas desse projeto eu não compraria, porque eu considero impossível você falar de uma mente sem um corpo. Eu tenho trazido, né, a questão dos sistemas do corpo, lembrar que são vários sistemas. Então, se eu toco a pele, eu tenho efeito sobre o resto do corpo todo. Se eu tenho uma alteração do sistema muscular, idem. Então, o que trazer? O corpo humano é um sistema. Para a gente falar de complexidade, é um sistema. Eu não tenho como separar um efeito do sistema nervoso, por exemplo, sobre um efeito do sistema endócrino. O que nos falta, às vezes, não é difícil de compreender, né? Mas o que nos falta, às vezes, é trazer isso para a realidade, e os desafios é o quê? Como mensurar. Esse é o desafio. Mas você tendo conhecimento, quando você começa a fazer perguntas, sobre saúde, e você amplia o seu olhar, essas informações, elas aparecem. Então, insistindo, apesar da dificuldade de se visualizar o efeito da violência psicológica, ela se dá sobre o cérebro e a partir do cérebro no corpo como um todo. E aí, a violência psicológica, ao causar essa alteração na neurobiologia do cérebro, a gente está falando do quê?
A gente está falando em como neurônios se comunicam, a gente está falando na quantidade de neurotransmissor, a gente está falando em como os diferentes circuitos cerebrais são ativados, a gente está falando de tudo isso. Então, devido a esse impacto traumático da violência psicológica, por isso eu insisto, doutora Jaqueline, doutora Adriana, e cito os nomes dela, porque elas me são mais familiares, né? Então, lembrar, então, do protocolo, né, para julgamento com perspectiva de trauma, segundo o ímã, para a gente colocar, e falo isso, doutora Jaqueline, que agora estou trocando um olhar, com um enorme desejo que se concretiza. Muitos comportamentos da vítima de violência doméstica e familiar os comportamentos não fazem sentido, mas não fazem sentido porque nos faltam as lentes para olhar. Quando você inclui esse conhecimento sobre o trauma, né, você vai começar a ver no relato da vítima e vai buscar no relato dela ou em outras circunstâncias uma série de evidências que dá para compreender que aquela mulher foi impactada traumaticamente por aquela violência. Então, por mudar, eu vou ter o quê? Alterações neurológicas, biológicas, psicológicas, sociais, eu tenho que ter um olhar ecológico para essa situação. E aqui vale lembrar que no Fonavide, que ocorreu em 2016 em Minas Gerais, estamos com 5 anos, olha que interessante essa recomendação aprovada. Aos tribunais de justiça do Distrito Federal, que promova a formação multidisciplinar destinada a magistrados, magistradas, servidores e servidoras, incorporando a perspectiva de gênero, olha a parte B. O impacto dos diferentes tipos de violência contra as mulheres sobre a saúde mental e efeitos do trauma. Estamos falando de 5 anos, por isso eu estou na fila, doutora Jaqueline, a fim de propiciar melhor valoração da prova a partir do conhecimento e estudo de outras ciências. Bom, e aí chego à última reflexão. De acordo com a gravidade das diversas formas de violência doméstica e familiar ou da vulnerabilidade da vítima, poderá ser utilizada a modalidade de depoimento especial por aplicação analógica da Lei 13431 de 2017, com base no artigo 10 da Lei Maria da Penha e no artigo 3º da Convenção de Belém do Pará, a fim de assegurar forma humanizada de coleta de depoimentos e preservação da dignidade da pessoa humana, evitando revitimizações que, no meu entendimento, a palavra correta é retraumatizações. A gente está falando de retraumatizar. Bom, com isso eu termino por aqui. Deixa eu entrar outra imagem. Né? Essa foto foi tirada no sábado, nós estávamos fazendo os ajustes finais para essa apresentação. Então, eu realmente gostaria muito que a doutora Luciana tivesse aqui, né, ela trazendo sobre os aspectos jurídicos, eu nem preciso comentar nada, né, e com o conhecimento do atuar, mas, de alguma forma, ela está. E termino essa exposição por aqui. Muito obrigada. Só para finalizar, agradecendo o companheirismo, a parceria da doutora Regina com o Fonavide, ela não é pontual, é uma caminhada compartilhada, e muito do que nós temos hoje de violência doméstica devemos à doutora Regina e à querida doutora Luciana, nossa ex-presidente. E, além das saudades por ela não estar aqui hoje, eu gostaria de registrar o empenho da doutora Luciana com a violência psicológica e o comprometimento com o Fonavide. Durante esse ano, durante a presidência, eu acho que foi uma das pessoas que
se colocou ao meu lado nessa caminhada, nas interlocuções necessárias, nas orientações. E a doutora Regina fala sobre cooperação também. Então, registrar o quanto nós estamos aprendendo com vocês em relação à cooperação. Brilhante exposição, muito obrigada. Colegas, nós vamos agora para o nosso almoço. O ônibus está aí, tá bom? Vamos. E para quem está nos assistindo, muito obrigada pela participação. Nós retornamos às 1h30, ok? Muito obrigada.